Olá, meu nome é Deilson, sou professor associado do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina de Botucatu. Nesse vídeo nós vamos falar de fundamentos do diagnóstico oncológico. Bom, inicialmente, convém a gente resgatar de que as doenças neoplásicas constituem um grupo numeroso e heterogêneo de doenças, sendo que há algumas doenças nesse grupo, que são chamadas neoplasias benignas, que possuem um nível de agressividade biológico menor, expresso, por exemplo, pelas repercussões menos significativas em termos de morbidade e menor frequência de letalidade, embora neoplasias benignas também possam matar os seus hospedeiros em algumas situações, em relação às doenças neoplásicas malignas, ou os cânceres propriamente ditos, em que as taxas de morbidade são maiores e mais severas, e também a letalidade tende a ser muito mais importante, obviamente, aí há de se considerar doença por doença, porque há doenças neoplásicas malignas, há cânceres mais indolentes, ou seja, com comportamento biológico não tão agressivo, conseguem persistir durante mais tempo no hospedeiro, sem levá-lo ao óbito, enquanto há neoplasias malignas que levam ao óbito pouco tempo depois do diagnóstico. Então elas se manifestam de uma maneira muito agressiva e podem rapidamente matar o seu hospedeiro. Então, nós temos já em outro momento do estudo uma discriminação a respeito dos aspectos que indicam uma neoplasia benigna versus uma neoplasia maligna, tendo em vista as suas características morfológicas, convém perceber que um ponto fundamental do diagnóstico neoplásico de doenças neoplásicas diz respeito ao uso desses parâmetros morfológicos macro e microscópicos para discriminar se o comportamento biológico de uma lesão tumoral identificada no paciente se trata de uma neoplasia benigna. Aqui, por exemplo, nesse contexto do trato genital feminino, nós estamos vendo duas lesões surgindo em endométrio. Uma lesão corresponde ao leiomioma e outra ao leiomiosarcoma. E, caracteristicamente, as neoplasias benignas de tecido muscular liso surgindo em útero, trato genital feminino, elas são lesões de crescimento expansivo, mais homogêneas, bem delimitadas, e sinteticamente as lesões correspondentes mais agressivas, malignas, são lesões mal delimitadas, com crescimento do tipo infiltrativo, inclusive com possibilidade de comprometimento de estruturas adjacentes e também potencial de disseminação à distância. Histologicamente, nós conseguimos discriminar essas lesões pelo nível de comprometimento da diferenciação celular, como nós vamos ver em maiores detalhe em alguns instantes. Mas aqui, sucintamente, as neoplasias benignas tipicamente preservam características de diferenciação esperada para o tecido de origem ou que está sendo mimetizado pelo tecido neoplásico, nesse caso, células musculares lisas, enquanto no caso de neoplasias malignas, os cânceres, o prejuízo de diferenciação sempre existe, podendo ser mais leve ou eventualmente até um comprometimento quase que absoluto, no caso de doenças neoplásicas ditas anaplásicas, em que as características de especialização são completamente perdidas e essas são as neoplasias, como nós vamos ver, com um potencial biológico mais agressivo. Enfim, como é que nós chegamos ao uso desses aspectos, tanto macroscópicos quanto microscópicos, para a discriminação de neoplasias benignas e malignas e que outras informações adicionais, o estudo das propriedades patológicas dessas doenças podem nos trazer. Para iniciar essa nossa discussão, convém a gente fazer uma certa taxonomia dos nossos instrumentos, das nossas abordagens de diagnósticos aplicadas à área de cancerologia. Então, o diagnóstico de câncer em um paciente, eventualmente pode se iniciar, em boa parcela dos casos se inicia, com uma abordagem do tipo clínico-laboratorial. É o caso de você identificar lesões cutâneas, perceptíveis a olho nu, no caso de lesões de pele, o câncer de pele é diagnosticado essencialmente dessa forma,
fazer a palpação de lesões, onde isso é possível, né, em órgãos em que é possível avaliar o crescimento tumoral, né, em algumas vísceras, como o fígado, isso eventualmente pode ser possível. E, eventualmente, o diagnóstico se dá com o auxílio, né, com a contribuição da pesquisa de substâncias por meio de exames laboratoriais, né, utilizando amostras, como é o caso de amostras de sangue. Nós vamos ver a utilização de marcadores tumorais para que esse diagnóstico laboratorial possa ser utilizado e quais são as limitações do uso dessa abordagem. Por outro lado, né, eventualmente, em algumas situações, o diagnóstico pode até começar com uma avaliação por imagem, em que um exame radiológico, tomográfico, por ressonância, identifica tumorações, identifica massas que vão ser investigadas e que levam a um diagnóstico de doença neoplásica, eventualmente doença neoplásica maligna. Aqui nós vemos algumas tumorações observáveis, e é importante notar que qualquer que seja a entrada, né, para o início da investigação de doença neoplásica, né, e aqui particularmente falando de cânceres, né, em algum momento o diagnóstico histopatológico se faz premente. Né? Você pode até fazer, pode até ser possível se fazer um diagnóstico, chegar a um diagnóstico com uma avaliação clínica ou uma avaliação radiológica de câncer, mas mesmo quando esse diagnóstico já está estabelecido com essas outras frentes, a avaliação histopatológica ela se torna bastante importante para, por exemplo, identificar o nível de agressividade biológica da doença, ou a extensão dessa doença em termos dos tecidos, a entidade específica ao que está se tratando, né, para saber exatamente qual é o câncer, qual é a doença específica que o indivíduo está desenvolvendo, e isso pede a avaliação das alterações em nível tecidual, como é feito pela avaliação histopatológica que o patologista oferece com um laudo, né, de uma biópsia ou de uma peça que foi obtida a partir de um exame cirúrgico. Muito bem. Vejam que essa classificação histopatológica ela vai ser importante para a identificação de lesões na medida em que essas lesões apresentam características muito próprias em relação ao nível de comprometimento tecidual e, tipicamente, para as lesões benignas, o que nós esperamos é preservação da diferenciação celular, né, como a gente observa nessa lesão tumoral, surgida ali junto à alça intestinal, em que as células elas exibem características típicas de tecido adiposo. A gente mal conseguiria identificar que se trata de um processo neoplásico se não houvesse indicação clínica ou aqui pela observação macroscópica que esse é um processo, um processo que levou à formação de uma lesão tumoral, né, e um tecido extra, né, ao tecido gorduroso que poderia se encontrar associado àquela localização topográfica. Aqui a gente observa que no caso de neoplasias malignas, a preservação da diferenciação não é possível, a gente vê sempre algum comprometimento, e esse comprometimento pode ser de menor ou maior gravidade. Nesse caso, nós estamos frente a uma lesão extremamente volumosa, né, com grande volume, e essa lesão, uma vez amostrada, reflete para a gente, demonstra para a gente a presença de células com acúmulo de gordura na forma de uma gota, né, em alguns casos, mas algumas células apresentam múltiplos vacúolos, às vezes coalescentes, né, do acúmulo de gordura, demonstrando que aqui nós temos um tecido heterogêneo em termos das características de diferenciação celular. Lembrando que o tecido adiposo do indivíduo adulto, né, humano, ele tipicamente é unilocular, mas aqui a gente observa uma mescla, células em diferentes níveis de diferenciação, demonstrando ali um prejuízo que é encontrado tipicamente em doenças neoplásicas malignas. Né? E quanto pior esse prejuízo, pior é o prognóstico. A gente vai falar sobre fatores prognósticos, mas aqui convém a gente relacionar esse prejuízo da diferenciação celular a uma maior agressividade biológica da doença. Quanto maior o prejuízo da diferenciação, maior a agressividade biológica da doença.
e, portanto, o diagnóstico histopatológico se torna fundamental, não só para a discriminação entre neoplasias benignas em relação a neoplasias malignas, mas também para, nas neoplasias malignas, identificar aquelas que são menos agressivas entre aquelas que são as mais agressivas e pedem uma intervenção um pouco mais dirigida, um pouco mais cuidadosa para a perspectiva de cuidado, de gestão do cuidado do paciente com câncer. Bom, como é que se pode ser efetuada essa amostragem, né, do tecido neoplásico para avaliação histopatológica que a gente acabou de indicar? Uma abordagem pode ser feita com excisão completa da lesão, com retirada completa da lesão, ou a abordagem pode eventualmente ser feita com uma retirada somente de uma porção da lesão, né? Essas são as bases do que nós chamamos de biópsia excisional, né, e biópsia do tipo incisional. Na biópsia excisional, o princípio que nós temos é retirada completa da lesão que se pretende investigar, né, com manutenção de uma margem de tecido macroscopicamente, né, visualmente saudável, né, que permite a gente, ou que busca, né, fazer ter alguma segurança na retirada completa do tecido, nesse caso neoplásico, de tal maneira que quando nós falamos de biópsia excisional, nós não só estamos falando de uma situação em que se obtém material para a investigação das características, né, de uma neoplasia, mas também nós estamos frente a uma alternativa, né, em que também há possibilidade de cura, né, da lesão, se você consegue, com a retirada dessas margens, tanto aqui no caso margem superficial como margem profunda dentro do tecido, também a retirada da lesão por completo e cura do paciente, uma vez que não há tecido neoplásico remanescente, né, depois da excisão. Então, em outras palavras, além de ser uma abordagem de diagnóstico, essa também é uma intervenção passível de ser curativa, né? A biópsia excisional permite a retirada da lesão, que se eventualmente se demonstra que não há mais manutenção de células neoplásicas no paciente, você pode estar frente a uma possibilidade de cura, né? E esse é um aspecto importante desse tipo de amostragem, né, de retirada de tecido neoplásico para fins diagnósticos. Por outro lado, né, nem sempre é possível se fazer a biópsia excisional em algumas lesões que são de difícil abordagem cirúrgica ou que não se sabe exatamente ou não se tem boas indicações do que se trata, né, do grau de agressividade da doença, se prefere fazer uma abordagem na qual, por exemplo, com um bisturi como esse, né, o punch, um bisturi circular, você retira um cone de tecido, né, para se analisar as características histológicas daquele tecido. Nesse outro caso, se trata de uma punção aspirativa, que é a inserção da agulha aqui busca tirar um pequeno cilindro, né, de lesão neoplásica, que uma vez depositada numa lâmina permite avaliação histopatológica, né, para que essencialmente você tenha dados mais informativos do que você está tratando e verificar qual é a melhor intervenção a ser utilizada subsequentemente. Se eventualmente um procedimento cirúrgico mais extenso, eventualmente se você está frente a um tecido neoplásico não maligno, né? Se você está frente a uma neoplasia benigna, por exemplo, aqui um caso de um fibroadenoma ao invés de um adenocarcinoma nessa mama, inclusive se optar em não fazer um procedimento mais agressivo, para a excisão dessa lesão por completo, assim você tem condições de ter mais informações a respeito de qual a melhor medida a ser tomada em seguida a esse procedimento diagnóstico. Então, essencialmente, os procedimentos que aqui estão indicados como biópsias excisional e incisional, eles têm valores, para fins de obtenção de informação diagnóstica e potencial de uso para a atividade terapêutica, né, no caso da biópsia excisional, diferentes, né? A biópsia excisional pode ser também uma estratégia terapêutica, enquanto a biópsia incisional exclusivamente leva à obtenção de informações que vão ser utilizados para fins
de estudo da melhor conduta a ser tomada com relação a esse paciente que desenvolveu uma doença neoplásica em investigação. Muito bem. Para a nossa investigação a respeito do uso dessas estratégias, convém a gente resgatar a ideia de que a maior parte das doenças neoplásicas que aparecem em indivíduos adultos, né, são carcinomas, né, não exclusivamente, mas uma parcela importante dos cânceres que aparecem em indivíduos adultos são carcinomas, e nós podemos, com base nesse dado, resgatar a importância do entendimento de lesões precursoras ao carcinoma invasor para fins de avaliação da doença que está sendo investigada. E quando nós temos, por outro lado, a doença neoplásica maligna propriamente dita, né, ao invés de você estar fazendo avaliação de lesões precursoras para interromper o processo de carcinogênese, a avaliação histopatológica ela parte de um outro propósito. Né? Você está frente à identificação de, primeiro, qual é a doença específica em que está sendo analisada e, segundo, qual é o seu nível de agressividade biológica para se estudar a melhor estratégia terapêutica para esse paciente que desenvolveu o câncer. E como é que nós avaliamos o nível de agressividade biológica de um carcinoma invasor, né, já estabelecido, ou a gente pode utilizar isso, na verdade, de um modo muito mais abrangente, não só para os carcinomas, mas para as diversas neoplasias malignas que podem ser identificadas, sarcomas de uma maneira geral, se aplicam os mesmos princípios. Vai ser um tanto quanto diferente, mas também as bases, né, de prejuízo de diferenciação se aplicam também a doenças hematológicas. Né? Quanto maior o prejuízo identificado, maior a agressividade biológica de uma doença neoplásica maligna, qualquer que seja a sua histogênese. Né? Mas, enfim, quais são os parâmetros citológicos e histológicos que permitem a gente inferir o grau de agressividade biológica de um câncer propriamente dito? Então, nós vamos aqui nos apoiar claramente em um conhecimento prévio a respeito dos aspectos normais daquele tecido. Nós temos os aspectos normais de acordo com a arquitetura do tecido, de acordo com a forma, né, e tamanho da célula, em como essas células apresentam características especializadas, né, que tipos de características especializadas que ela vai apresentar, né, qual é o nível de celularidade, quais são os limites daquele tecido em relação a outros tecidos normais adjacentes, como, por exemplo, em relação ao tecido subconjuntivo, se a gente está falando de tecido epitelial. Enfim, todos esses parâmetros da histologia normal são importantes para a gente fazer deduções a respeito não só do diagnóstico, né, de uma neoplasia benigna versus uma neoplasia maligna, mas no caso de cânceres propriamente ditos, quão agressivos esses cânceres são. Né? Então, o nível de celularidade, por exemplo, de uma neoplasia maligna, ela já sinaliza em termos de uma doença com maior potencial agressivo. Né? As características que indicam atipia, né? Quanto maior a atipia, em outras palavras, quanto mais essas células se discriminam ao que eu espero encontrar em relação ao tecido normal, maior é o potencial agressivo. Né? Isso pode ser dado, por exemplo, pelas alterações nucleares, né? Um núcleo de maior tamanho, mudança das características tintoriais, com forma nuclear distinta em relação à forma nuclear esperada para células normais, a relação do tamanho do núcleo em relação ao citoplasma, as próprias alterações em relação ao tamanho e forma das células neoplásicas entre si e delas em relação ao que eu espero das suas congêneres normais, o grau de perda da especialização, né? Aqui a gente está vendo um neurônio, né, como um exemplo mais explícito, né, de especialização. Né? Nós temos os prolongamentos citoplasmáticos, então a perda, nesse caso, dos prolongamentos citoplasmáticos é um indicativo importante de comprometimento de diferenciação, mas nós podemos pegar outros parâmetros, como, por exemplo, células glandulares, na medida que elas perdem as características de secreção e manutenção, de produção dessa secreção, maior é
o prejuízo da diferenciação, a organização das glândulas, no caso de glândulas multicelulares, também é um indicativo de perda de diferenciação. Né? Isso vai se refletir na mudança da arquitetura desse tecido, né? Ganhando contornos mais anárquicos, né? Em relação ao que se espera da organização tecidual em camadas ou em arranjos glandulares, como se esperaria no tecido normal, e das relações desse tecido neoplásico considerando o tecido adjacente. Né? O tecido neoplásico maligno, quanto mais agressivo, mais ele se insere e substitui no tecido adjacente, em um indicativo claro da invasão tecidual, que é característica dos cânceres. Vamos observar esses achados em termos de parâmetros histopatológicos investigados. Aqui nós observamos 2 carcinomas, né, mas com características biológicas muito distintas e que interferem ou que influenciam a sua agressividade biológica. Nesse caso, um carcinoma em que eu ainda observo uma preservação dos arranjos em blocos celulares, que é o esperado para tecidos epiteliais. Lembrando que as células epiteliais, né, elas tipicamente se apresentam com junções intercelulares que mantêm, né, uma quantidade de tecido intersticial muito pequena, negligenciável. Né? Essas células estão colocadas justapostas, né, adjacentes umas às outras, ligadas por junções intercelulares, como são os desmossomos. E é o que a gente observa aqui nesse carcinoma. Ainda há células gerando esses arranjos em blocos dados pelas junções intercelulares ainda preservadas. Uma outra característica importante que remete à diferenciação de tecido epitelial é que as células, né, por exemplo, de um tecido epitelial estratificado da pele, cutâneo, elas teriam, ao longo da sua diferenciação, a produção de citoqueratinas e a produção, né, nas camadas mais superficiais, da queratina, né, cobrindo o extrato epitelial. Né? E nesse caso, as células neoplásicas malignas desse carcinoma ainda tendem a manter essa produção de queratina, só que não fazem mais por uma superfície, fazem isso na forma de um acúmulo, né, de queratina dentro desses arranjos celulares, né, no tecido. Né? Obviamente, essas células estão tendo prejuízo de diferenciação. Esse prejuízo ainda leva à produção de queratina, mas não faz ainda numa superfície de célula epitelial, porque há um desarranjo arquitetural desse tecido. Isso leva à formação dessas estruturas, que nós chamamos de pérolas córneas. Né? As pérolas córneas são acúmulos de queratina para dentro de uma estrutura de tecido epitelial que destoa da arquitetura habitual do tecido em camadas, do tecido epitelial em camadas, produzindo queratina apenas sobre a superfície. De qualquer modo, essa produção da queratina, esses arranjos em blocos, sinalizam que, embora haja prejuízo da diferenciação celular, esse prejuízo ainda não é tão grave. Não é? É um prejuízo importante, mas é um prejuízo de menor monta comparado, por exemplo, ao que a gente observa nesse outro carcinoma. Esse é o polo mais agressivo da doença, o carcinoma do tipo indiferenciado, em que a gente percebe que não há mais arranjos em blocos das células. Essas células apresentam grande variação em termos do seu tamanho, em termos da forma do seu núcleo, da relação núcleo-citoplasma, de tal maneira que a gente consegue reconhecer alguns parâmetros que tipicamente vão se tornando mais graves à medida que você vai avançando de carcinomas de baixo grau histológico, né, menos agressivos, para carcinomas de alto grau histológico, mais agressivos. São esses parâmetros, por exemplo, as alterações tintoriais, né? Então o aumento, né, da característica tintorial, a hipercromasia denuncia maior quantidade, por exemplo, de pigmentação associada à hiperatividade de células na síntese de RNA, na síntese de DNA, a própria replicação do DNA, levando a essa basofilia que a gente está observando aqui, né? Uma basofilia nuclear que está bastante proeminente, né, nessas células neoplásicas. Então a hipercromasia já é um indicativo de hiperfunção, uma hiperfunção alterada, né, uma hiperfunção
relacionada a essa atividade celular que está essencialmente direcionada à proliferação dessas células malignas que estão aqui colocadas. As características nucleares, né, que indicam aí núcleos que podem ser binucleados, com nucléolos mais ou menos evidentes, com formas alteradas, né, são sinalizadas por esse termo, né, anisocariose. Carion remete à carioteca, né, a estrutura da membrana nuclear, né, negação, iso mesmo, né, ou seja, a anisocariose identifica para a gente a presença de núcleos com formas, com estrutura, com tamanho muito diferente entre si no repertório de células neoplásicas. Um termo correlato muito parecido, mas não se remetendo ao núcleo especificamente, sim à célula como um todo, pode ser empregado. Anisocitose. Né? Então a gente observa que células que têm diferentes formas, diferentes relações núcleo-citoplasmas apresentados, diferentes aspectos de coloração, né? E mais hipercromasia, menos hipercromasia, mais eosinofilia citoplasmática em alguns casos, aqui a gente vê uma eosinofilia citoplasmática importante. Né? Todas essas características em conjunto indicam células que estão diferentes entre si e isso é expresso pelo termo negação, iso mesmo, citos, célula, ou seja, anisocitose, células com diferentes formas expressas. Em conjunto, quando nós observamos uma importante anisocitose, importante anisocariose, hipercromasia nesse tecido neoplásico, nós estamos frente a células que apresentam múltiplas formas, múltiplos tamanhos e, em conjunto, o termo que nós utilizamos para indicar esses aspectos histológicos anormais no tecido neoplásico maligno é pleomorfismo. Pleo, múltiplos, morfos, formas. E quanto maior o pleomorfismo no tecido neoplásico, maior é a agressividade biológica. Tanto que, quando a gente está falando de neoplasias indiferenciadas, como é esse o caso, o pleomorfismo é o mais elevado possível. Quando a gente está falando de neoplasias de baixo grau, como é o caso desse carcinoma escamoso, né, nós podemos utilizar, aliás, um outro termo aqui, carcinoma epidermoide, porque ele está se mimetizando, né, o tecido epitelial da pele, né, nesse caso, o grau de pleomorfismo é mais baixo. Em outras palavras, quanto maior o grau de pleomorfismo, maior, né, o grau histológico, maior a agressividade biológica da doença neoplásica. E esses são parâmetros do diagnóstico histopatológico de cânceres. Como é que a gente expressa objetivamente esse maior ou menor grau histológico, maior ou menor pleomorfismo, que remete a maior ou menor agressividade biológica da doença? Nós, objetivamente, tentamos referir isso num laudo histopatológico utilizando um sistema que a gente denomina de graduação histológica. Como o próprio nome diz, nós atribuímos uma nota, né, um grau, aos aspectos histológicos de neoplasias malignas. Isso é bastante importante. Né? Graduação histológica não se aplica a neoplasias benignas. E por que não? Porque, tipicamente, as neoplasias benignas são bem diferenciadas. Exceção feita aquelas que precedem o aparecimento da neoplasia maligna e que vão apresentar, com o passar do tempo, aspectos de displasia, né, de atipia, mas só passam a ser consideradas quantitativamente, né, essas alterações em termos da agressividade biológica, né, discriminada pelo grau histológico, quando efetivamente nós tivermos a neoplasia maligna instalada. Então, uma neoplasia maligna ela pode ser classificada com um sistema, por exemplo, de 4 pontos, né, como é esse que está sendo mostrado aqui, em que os pontos mais baixos se remetem a doenças com menor prejuízo de diferenciação celular e os pontos mais altos, um maior prejuízo de diferenciação celular. Então, sempre há prejuízo de diferenciação celular nas neoplasias malignas, mas ele pode ser mais sutil, mais discreto, ou ele pode ser mais severo. Né? E o grau 1 se remete, por exemplo, a uma neoplasia bem diferenciada, um câncer, para ser mais preciso, bem diferenciado. Que eu identifico isso?
Por exemplo, para uma neoplasia glandular, é o que a gente está usando como exemplo em toda essa classificação, nós observamos ainda a preservação da organização das células em arranjos glandulares, como a gente observa nesse adenocarcinoma que está sendo notado aqui. Há prejuízo de diferenciação celular, tanto que as glândulas apresentam formas diferentes, não é? Elas estão imersas no tecido, já não respeitam a topografia específica, a localização específica que elas deveriam ter em relação ao tecido em que elas surgiram, mas ainda há um certo arranjo, né, uma certa preservação do arranjo glandular esperado para o tecido normal. Essa é uma neoplasia maligna, nesse caso um adenocarcinoma, de baixo grau, ou de grau 1, né, para ser mais, indicando aí uma pontuação que é utilizada nos laudos anatomopatológicos. À medida que eu vou avançando em termos da perda da organização desses arranjos glandulares, com perda da própria especificidade, né, de diferenciação glandular dessas células, eu vou avançando em graus histológicos, né? Moderadamente diferenciado, você já começa a perceber, né, que as células já não estão mantendo aqueles arranjos glandulares tão bem definidos como se esperaria num tecido normal, ou pelo menos, né, arranjos mais bem definidos encontrados aqui na neoplasia de baixo grau. E quando a gente está frente a uma neoplasia anaplásica, né, um câncer anaplásico, esses arranjos são completamente perdidos, ou o aspecto de diferenciação é completamente perdido, né? Então essa é a doença de mais alto grau histológico. Esse é o carcinoma, por exemplo, indiferenciado, né, o que a gente chamaria de grau 4. Né? Essas classificações em termos dos graus, elas variam, né, de sítio para sítio. Né? A gente pode ter sistemas que são utilizados 4 graus, como estão sendo apresentados aqui. Nós temos, em algumas situações, o uso frequente de sistemas com 3 graus, né, bem diferenciado, moderadamente e pouco diferenciado, indiferenciado no mesmo grau histológico, mas há uma tendência a tentar se fazer uma discriminação em uma discriminação dicotômica, né, em 2 polos. Né, as neoplasias com baixo grau histológico, em outras palavras, neoplasias menos agressivas, porque o prejuízo de diferenciação celular é menos severo, e neoplasias malignas, cânceres de alto grau histológico, aquelas em que o prejuízo de diferenciação celular é mais severo, é mais importante. E por que a referência na diferenciação celular é tão relevante para esse sistema? Basicamente porque, à medida que nós perdemos diferenciação celular, a célula tem o seu metabolismo, né, tem os seus recursos direcionados para outra propriedade biológica, que é a proliferação. Então, em outras palavras, né, neoplasias que são bem diferenciadas, elas têm taxas de proliferação que tendem a ser mais baixas, porque enquanto ela está preservando diferenciação, essas células estão utilizando recursos que não estão disponíveis para se proliferar e assim aumentar a celularidade do tecido neoplásico maligno, aumentar a celularidade do câncer, né, desse tumor maligno. E essa celularidade que aumenta sempre se dá, no caso de um câncer, às custas de invasão tecidual. Por outro lado, né, no caso de doenças de alto grau, o prejuízo importante da diferenciação já liberou recursos para que a célula efetue mais e mais proliferação. Neoplasias malignas, né, essas neoplasias que têm elevada pleomorfismo, que têm um prejuízo importante de diferenciação celular, são aquelas que têm as maiores taxas de divisão celular, maior, que a gente chama de fração de crescimento mais elevadas, e decorrente dessa fração de crescimento mais elevada, associada ao prejuízo das características de especialização, é que nós temos o comportamento biológico mais agressivo. Mais invasão, eventualmente maior disseminação sistêmica. Não é? O potencial de disseminação sistêmica se expressa nessas neoplasias malignas de alto grau, mais frequentemente do que nas neoplasias malignas de baixo grau, nos cânceres de baixo grau. Então, observando aqui um exemplo, né, do uso desse sistema de graduação histológica, que é claramente uma necessidade atrelada ao diagnóstico histopatológico, a gente tem que fornecer essa informação para que a melhor conduta possível para o paciente com câncer possa ser estabelecida. No caso de doenças de baixo grau, que nós temos
as células ainda preservando, né, alguns aspectos de diferenciação, por exemplo, nesse carcinoma a gente vê ainda uma tentativa de preservação de divisão de estratos, né, de um epitélio, né, a gente ainda consegue tentar identificar, a gente consegue identificar uma tentativa de manutenção de estratos de células epiteliais, né, alguma preservação de diferenciação, mas nós já vemos que há um prejuízo de arquitetura, ainda que algumas características, como por exemplo, olha, manutenção das junções intercelulares, sejam mantidas, esses arranjos em blocos sejam mantidos, ainda já há células mais atípicas, né? Células com potencial proliferativo estão se mostrando ali nesse câncer, né? Então, a agressividade biológica existe, mas ainda num nível mais baixo comparado, por exemplo, a essa situação. Notem que houve aí um certo aspecto mais monótono, no sentido em que várias das células aqui apresentam um aspecto bastante primitivo. Uma célula com achado de núcleo grande, citoplasma escasso, né? Algumas células ainda tentam ter características que parecem simular uma queratinização, um aspecto de diferenciação, mas isso não é o predominante nesse conjunto de células. Basicamente, é possível dizer que esse é um carcinoma por conta desses arranjos em blocos aqui que ainda permitem suspeitar de tecidos epiteliais, né? Mas a perda de aspecto de diferenciação é muito importante aqui. Por isso, o grau intermediário aqui sinalizado. Por outro lado, né, essa neoplasia só é identificada como epitelial, eventualmente com achados de investigação das moléculas que são expressas por essas células, que são muito diferentes entre si. Então, nesse tecido neoplásico, nesse tecido de um câncer, né, eu só consigo classificar que se trata de uma neoplasia epitelial, porque eventualmente eu pesquisei por imunistoquímica a expressão de citoqueratinas e percebi que essas células que têm várias formas, né, vários tamanhos, né, tem uma distribuição que não se dá na forma de arranjos em blocos, como eu tipicamente observaria num tecido epitelial. Eu identifiquei que se trata de epitelial por utilizar uma técnica suplementar de avaliação, né? Esse claramente é um carcinoma, à medida que eu identifico que se trata de histogênese epitelial, de alto grau, né? Dado o elevado pleomorfismo, e esse elevado pleomorfismo se conecta claramente a um potencial de proliferação mais elevado, né? Que está atrelado a essa agressividade biológica mais alta. Então, a graduação histológica ela é um sistema que nos permite fornecer a primeira informação que a gente chama de prognóstica, importante para o paciente com câncer, baseada numa avaliação das características histopatológicas e de aspectos citológicos das células neoplásicas malignas. A informação prognóstica é aquela que permite eu antecipar se a doença vai se comportar de uma maneira mais ou menos agressiva, se intrinsecamente os aspectos biológicos da doença indicam um potencial maior ou menor de causar problemas para o paciente, né? De causar alterações que comprometem a morbidade, né? A qualidade de vida do indivíduo ou até levam a perceber que a doença é mais ou menos letal. Então, fatores prognósticos são fatores que permitem esse tipo de avaliação. E a gradação histológica ela é importante justamente por ter um valor prognóstico independente. Em outras palavras, quando eu identifico que uma neoplasia é de baixo grau ou que a neoplasia é de alto grau, esse é uma informação que claramente indica se é de baixo grau, que a doença é de menor potencial agressivo. Ela pode invadir, ela certamente invadiu, mas ela pode disseminar também, mas isso vai ser feito com menos tempo, com mais tempo, né? Vai ser mais difícil disso acontecer em relação à neoplasia maligna de alto grau, que ela tem um potencial de invasão, de disseminação, essa disseminação eventualmente metastática, mais rápido, né? Mais prontamente ela pode levar ao óbito do indivíduo decorrente de sequelas desses processos. Então, sintetizando, né, na graduação histológica, nós temos a primeira informação prognóstica,
que permite identificar que, no caso de doenças de baixo grau, ou seja, com menor prejuízo de diferenciação celular, o prognóstico é mais favorável, são doenças que têm um avançar mais lento. Por outro lado, nas doenças de alto grau, né, aquelas pouco diferenciadas ou até indiferenciadas, o prognóstico é mais desfavorável. São doenças que avançam mais rapidamente e podem ter um desfecho letal, causar letalidade para o indivíduo por conta das consequências de invasão e disseminação das células neoplásicas malignas. Bom, outra informação prognóstica e diagnóstica, na verdade, que nós podemos utilizar, pode empregar moléculas que são expressas pelas células malignas ou que a gente consegue identificar sistemicamente, né? E essas moléculas, né, que nós investigamos associados ao desenvolvimento de uma doença neoplásica, nós chamamos de marcadores tumorais. Nós podemos classificar os marcadores tumorais de algumas formas e essa classificação é importante porque indica algumas limitações ou algumas propriedades que determinados marcadores tumorais apresentam. Então, de uma maneira geral, né, marcador tumoral é toda aquela informação que a gente obtém, por exemplo, pela expressão de uma proteína, por uma alteração molecular do tipo uma translocação, uma mutação, que informa a respeito do desenvolvimento de uma doença neoplásica, né, e que permite o diagnóstico dessa doença ou traz dados a respeito do curso dessa doença. Então, em relação a esses marcadores, nós temos possibilidade de identificar, por exemplo, moléculas que são expressas no tecido neoplásico e que acabam aumentando em quantidade sistemicamente. Eu posso pesquisar, por exemplo, num exame de sangue. O exemplo típico dessa situação é a pesquisa do PSA, o antígeno prostático específico, né, como foi denominado, né, em sangue, né, que o indivíduo que tem eventualmente uma doença de próstata vai expressar em níveis aumentados. Então, uma abordagem típica para rastreamento do carcinoma de próstata, do adenocarcinoma prostático, envolve a pesquisa do PSA, além da avaliação, né, de eventualmente lesões tumorais na próstata por investigação clínica com o exame do toque retal. Vamos nos deter inicialmente por essa pesquisa do PSA. O que ela está buscando identificar? Então, a pesquisa da molécula, né, no sangue, ela busca identificar níveis aumentados desse antígeno, que é produzido por células prostáticas, tanto normais como neoplásicas, e com o aumento, né, dessa molécula, embora possa se associar a outras doenças da próstata, é um indicativo que precisa ser investigado para a ocorrência de doença neoplásica maligna. Você utiliza esse dado em conjunto com o dado do aumento da quantidade de PSA no sangue, em conjunto com a investigação do toque retal, para levar a uma intervenção um pouco mais invasiva, como é o caso da biópsia prostática, no caso de você ter PSA elevado, mais um toque da próstata que sugere lesões nodulares a serem investigadas. Só que não é específico. Se você tem elevação do PSA num paciente, você tem que verificar esse aumento sistemático e em dosagens repetidas para que isso realmente seja sugestivo de desenvolvimento neoplásico. Por quê? Porque você pode ter a elevação dos níveis de PSA, por exemplo, se o indivíduo teve uma relação sexual nos dias que antecederam a coleta do sangue. Se o indivíduo tem uma prostatite, né, em que há lise das células prostáticas, você vai encontrar essa molécula também em níveis aumentados no sangue. Mas você consegue encontrar em níveis aumentados do sangue se você tem aumento da quantidade de células prostáticas neoplásicas, né, com células malignas, e esse aumento, né, com o crescimento do tumor, passa a ser constante e em quantidades muito significativas. Portanto, embora não seja específico, né, ele é um indicativo importante para se utilizar de estratégias, como é o caso da biópsia transuretral, para que se verifique, né, a presença de um adenocarcinoma de próstata. Bom, esse exemplo ele sinaliza para a gente uma situação importante em relação aos marcadores tumorais em geral.
é que são poucos os marcadores que são efetivamente específicos. E isso, no caso dessa categoria aqui, leva a gente a ter um cuidado adicional no uso da interpretação dos resultados dados pela pesquisa desses marcadores. Alguns marcadores tumorais, eles são expressos pelas células neoplásicas, mas são inespecíficos, ou seja, eles podem ser expressos por outras células que não são neoplásicas, né, do mesmo tecido, ou eventualmente eles são expressos em outras fases do desenvolvimento dos tecidos. Então nós dividimos os marcadores tumorais em marcadores que são inespecíficos de células neoplásicas e aqueles que são mais específicos de células neoplásicas. Nessa primeira categoria, nós temos, como é o caso do PSA, moléculas que estão associadas à diferenciação tecidual, né? Então, a célula neoplásica do tecido prostático expressa o PSA, mas a célula normal do tecido prostático também expressa o PSA. Células de um melanoma, né? Células pigmentadas de um melanoma expressam esse antígeno, melan-A, mas os melanócitos, né, e outras células pigmentadas também, cutâneas, também expressam essa molécula. Então, elas não são marcadores que definem o aparecimento do câncer, mas em alguns contextos são informativas. Por exemplo, se eu identifico células expressando o melan-A, mas num outro órgão, né, por exemplo, eu identifico no sistema nervoso central essas células, eu posso estar frente a uma metástase de um melanoma e essa expressão, esse antígeno tumoral, nesse caso, é um antígeno que me favorece o diagnóstico da neoplasia maligna disseminada, metastática, em sistema nervoso central. Nós temos, por outro lado, né, antígenos que não estão atrelados à diferenciação propriamente dita, né, mas foram antígenos que são expressos em fases especiais do desenvolvimento dos tecidos, né, ou são expressos em células germinativas, né, mais frequentemente do que em células somáticas. Nesse caso, o aparecimento desses antígenos, a expressão dessas moléculas em células neoplásicas ocorre porque essas células, à medida que estão se tornando geneticamente instáveis, elas deixaram de ter reprimidos esses genes que só deveriam ser expressos em células germinativas, né? Ou que só deveriam ser expressas em células embrionárias, em células em fases precoces do desenvolvimento dos tecidos. Então, essa é uma outra categoria de antígenos que são também conhecidos para células normais, mas passam a ser expressos em células neoplásicas por conta da instabilidade genética e das alterações do repertório de genes expressos no caso das células malignas. Bom, se contrapondo a essas categorias, né, que são não específicas de marcadores tumorais, não específicas em relação em termos de que a célula neoplásica expressa, mas células normais também podem expressar esses antígenos, nós temos já marcadores que são mais informativos no sentido de que são expressos de modo praticamente exclusivo, né, de maneira muito mais frequente para as células malignas. É o que nós temos, por exemplo, por chamados oncoantígenos. Esses são antígenos que são formados porque a célula se tornou transformadas, porque as células malignas se transformaram. Por exemplo, na medida em que você tem mutações que levam à transformação celular e geram, por exemplo, na célula maligna a formação de uma proteína P21-Ras mutada, a pesquisa dessa proteína mutada identifica de uma maneira muito mais precisa, muito mais específica, né, a identificação dessa proteína mutada, a presença do câncer no indivíduo. Né? Um exemplo bastante importante é a identificação da translocação, né, 922, que leva à formação da proteína quimérica BCR-ABL. Então, a identificação dessa translocação, desse produto, né, de fusão no sangue periférico, por exemplo, do indivíduo, é muito mais informativo a respeito da presença da leucemia mieloide crônica, né, muito embora, né, em algumas situações, mas em uma frequência muito menor, você pode identificar essa translocação em indivíduos normais. Mas a identificação clara, precisa, em níveis elevados desse produto de fusão, é muito sugestivo da presença dessa leucemia.
Então, produtos de translocações, de mutações de ponto, qualquer tipo de proteína alterada ou presença de alterações genômicas relacionadas ao processo de transformação celular, né, ou de evolução, né, da neoplasia maligna, são informativos, né, porque geram oncoantígenos e podem ser pesquisadas para discriminar doenças, né, então algumas doenças neoplásicas malignas, alguns carcinomas, em particular, na verdade, alguns sarcomas, muito mais frequentemente do que carcinomas, se discriminam justamente pela presença de mutações mais específicas de um tipo de sarcoma em relação ao outro, eu vou mencionar isso daqui a pouquinho, e isso dá origem a esses oncoantígenos. Uma outra forma de antígenos, de marcadores tumorais também mais específicos, diz respeito a moléculas que são decorrentes de infecção por vírus oncogênicos, né, e que pesquisadas nas células, quando estão expressas em células neoplásicas, sinalizam, né, um câncer associado à infecção por um determinado vírus oncogênico. E aqui estão sendo mencionados alguns exemplos de vírus oncogênicos humanos e proteínas, né, desses vírus. Por exemplo, a proteína E6 do vírus do papiloma humano, a proteína LMP1 do vírus de Epstein-Barr, a proteína LANA do herpesvírus associado ao sarcoma de Kaposi, que podem auxiliar o diagnóstico de cânceres, nesse caso, cânceres associados à infecção viral. Vou citar como um exemplo bastante importante essa pesquisa da proteína LMP1 como antígeno oncoviral que auxilia o diagnóstico de um câncer humano. Não é comum no Brasil, mas é endêmico em regiões da Ásia, o chamado carcinoma de nasofaringe. E em praticamente 100% dos carcinomas de nasofaringe, 100% dos carcinomas de nasofaringe indiferenciados, eles estão associados à infecção pelo vírus de Epstein-Barr. E essas doenças são muito agressivas. O carcinoma de nasofaringe indiferenciado, ele rapidamente metastatiza, por exemplo, para nódulos de cabeça e pescoço, nódulos linfáticos de cabeça e pescoço. Eventualmente, o paciente não é diagnosticado pelo tumor primário, ele é diagnosticado por uma adenomegalia, no nódulo linfático de pescoço, e ao fazer a inspeção desse nódulo linfático, se identificam ali células neoplásicas malignas típicas de um carcinoma, sem saber qual é a origem desse carcinoma. Certamente elas são metastáticas, não surgiram ali, no nódulo linfático. Qual a maneira de se resolver o sítio primário desse carcinoma? Conhecendo os aspectos epidemiológicos, e etiológicos dessa doença, pode-se pesquisar a proteína LMP1 e se você identificar a expressão dessa proteína LMP1 do vírus de Epstein-Barr nessas células de um linfonodo, nessas células de um carcinoma metastático linfonodo, você pode ter certeza que há um carcinoma lá na nasofaringe, porque essa é uma característica típica dessa doença. Então, frequentemente, a pesquisa de produtos do vírus de Epstein-Barr em nódulos linfáticos de cabeça e pescoço favorece o diagnóstico do carcinoma de nasofaringe e você pode, inclusive, como se trata de uma população de alto risco, em regiões endêmicas, na China, por exemplo, você pode, inclusive, utilizar a carga viral periférica para investigar indivíduos sob risco de estarem desenvolvendo o carcinoma de nasofaringe e fazer um diagnóstico precoce da doença. Um exemplo mais relacionado ao nosso dia a dia, diz respeito à pesquisa de proteínas ou a própria detecção do vírus do papiloma humano em lesões displásicas da colo uterino. Então, a pesquisa do HPV, se você identifica o HPV em lesões displásicas de baixo grau no colo uterino, você já fica mais atento, porque essas lesões têm maiores chances de evoluir para lesões de alto grau, em termos de lesões displásicas e formação do carcinoma invasor. Então, a pesquisa e principalmente a genotipagem, identificação do tipo viral, se é de baixo risco, 6 e 11, ou de alto risco, 16 e 18, para transformação maligna, esse se torna uma informação importante sob o ponto de vista diagnóstico e até de prognóstico em termos de malignização de lesões precursoras em colo uterino. Muito bem.
Vamos utilizar essa discussão a respeito de dados diagnósticos para falar um pouquinho sobre fatores prognósticos e fatores preditivos, né, em relação ao uso de marcadores tumorais. Como a gente mencionou agora, por exemplo, nessa questão do carcinoma de nasofaringe associado ao EBV, às vezes você está frente a uma doença que ela não é o tumor primário, né? É um tumor secundário, é uma doença metastática, e você precisa saber qual é o sítio primário da doença para ter a melhor conduta, né? E quando a doença é muito não tem muitos. Quando a doença é muito agressiva, né, e isso inclusive pode ter potencializado a disseminação precoce, e não exibe características de diferenciação muito claras, você tem que buscar a utilização de alguns marcadores para tentar discriminar a histogênese do tecido que neoplásico que você está avaliando. Então, por exemplo, né, em neoplasias malignas, carcinomas, vamos falar mais especificamente de carcinomas, indiferenciados, às vezes a questão que se apresenta é: será que realmente essas células são epiteliais ou eventualmente essas células são mesenquimais? Se trata de um sarcoma, né? Ou esse eventualmente até um linfoma, né? Visto que as células podem vir a apresentar características indistintas em termos da morfologia, porque não apresentam características suficientes de diferenciação. Como é que eu resolvo a discriminação de histogênese, né, em neoplasias malignas de alto grau, neoplasias malignas anaplásicas, indiferenciadas? Uma maneira é, como foi feito nesse carcinoma, identificar a pesquisa de moléculas que permitem avaliar a histogênese. Nesse caso, você cria um painel com moléculas que estão associadas à diferenciação epitelial, à diferenciação linfóide, à diferenciação mesenquimal, e verifica o que está sendo expresso ali, qual o marcador tumoral que se manifesta ali. Nesse caso, todas as células que estão aqui apresentadas expressaram citoqueratinas, né? Então, a despeito de características morfológicas de certa maneira indistinta, porque essa neoplasia é anaplásica, eu consigo verificar que há expressão de citoqueratinas, e essa expressão de citoqueratinas sinalizam que se trata de um carcinoma indiferenciado. Então aqui o marcador que eu estou utilizando aqui, ele tem valor diagnóstico. Por outro lado, pode ser que eu já tenha o diagnóstico em mãos e quero ter mais informações sobre a agressividade biológica. Uma das informações importantes sobre a agressividade biológica diz respeito à proliferação celular. Eu posso utilizar um marcador, como é esse, né? A proteína Ki67. Essa é uma proteína que é expressa na matriz nuclear, é uma proteína que compõe a matriz do núcleo das células, e quando a célula vai se dividir, né, em fases muito precoces da mitose, mesmo que a célula não esteja nas etapas que geram as figuras de mitose, por exemplo, metáfase, anáfase, ela vai expressar essa proteína. Então, à medida que eu identifico núcleos corados, né, na imunistoquímica, como esses aqui, né, eu estou percebendo que essas células estão em alguma etapa da mitose, mesmo que não estejam, né, gerando figuras de mitose. Em outras palavras, a pesquisa desse antígeno me permite inferir, né, a fração de células num determinado momento que estão em alguma etapa da proliferação celular, gerando um parâmetro que nós chamamos de fração de crescimento. Nesse exemplo aqui, a fração de crescimento está acima de 80%. Notem que essas células aqui são negativas. Os núcleos não estão corados, mas a grande parte dessas células estão coradas. Uma fração de crescimento de 80% identifica uma neoplasia maligna de alta agressividade biológica. A maior parte das suas células estão se dividindo. Essa é uma neoplasia que vai destruir os tecidos adjacentes muito rapidamente e eventualmente se disseminar também muito rapidamente. Um outro fator, um marcador aqui utilizado como um fator prognóstico, porque ele sinaliza uma característica biológica intrínseca, um nível de agressividade biológica dada pela fração de crescimento, pela taxa de proliferação celular dessas células. Bom, eu posso utilizar também fatores prognósticos que estão atrelados à indicação de se as células estão preservando mais ou menos características de diferenciação celular. É o que está acontecendo, por exemplo, nesse carcinoma de mama, nesse adenocarcinoma de mama.
e nesse adenocarcinoma de mama foi pesquisada a expressão de um receptor hormonal, nesse caso um receptor nuclear, que é o receptor de estrógeno, né? E a identificação nas células malignas da manutenção da expressão do receptor de estrógeno é uma informação prognóstica favorável ao paciente. Por que favorável? Porque se essas células estão expressando esse receptor hormonal, né, indica que elas estão mantendo características originais do tecido, porque o tecido da mama, né, o tecido normal da mama, é um tecido hormônio responsivo. Ele precisa, né, do receptor de estrógeno, ele precisa do receptor de progesterona para se desenvolver adequadamente e sofrer, né, as alterações fisiológicas, por exemplo, associadas ao período de gestação, à lactação, que estão relacionadas ao funcionamento normal desse tecido. Se eu percebo que o receptor de estrógeno também está sendo expresso por essas células malignas, significa que essas células ainda estão suscetíveis às estimulações normais que o tecido está oferecendo. E, portanto, né, a preservação da diferenciação aqui colocada indica que esse marcador oferece uma informação de prognóstico favorável a essa paciente com carcinoma de mama positivo para receptor de estrógeno. E aí a gente pode entrar para a discriminação entre a informação que é prognóstica daquela informação que tem o que a gente chama de valor preditivo, né? Porque são conceitos bem diferentes e ambos muito importantes na cancerologia. Então, como a gente mencionou até aqui, aquilo que tem valor prognóstico, aquilo que informa sobre as propriedades biológicas intrínsecas da doença, se vai ter menor ou maior agressividade biológica, né? Então, expressar o receptor de estrógeno oferece prognóstico favorável, porque mantém característica de diferenciação. Ter alto índice de proliferação celular oferece prognóstico desfavorável, porque essas células vão dividir muito rapidamente e invadir e se disseminar mais rapidamente. Agora, o que significa ser preditivo, né? Essa informação do receptor de estrógeno, ela, além do valor prognóstico, ela tem um valor preditivo. Por exemplo, para uso de terapia que se utiliza de antagonista do receptor de estrógeno, né? O tamoxifen é uma droga dessa classe, que vai bloquear essa sinalização que a célula neoplásica, assim como o tecido normal, depende. Mas como a célula neoplásica maligna depende muito mais, né, por conta do seu desarranjo de integridade genômica, ela vai depender muito mais dessa sinalização do que o tecido normal, né, ela vai sofrer mais os impactos de um bloqueador do receptor de estrógeno. Então esse hormônio, esse tecido vai responder, né, com involução, né, do tumor a uma terapia que faça bloqueio hormonal. Né? Então, esse dado de expressão do receptor de estrógeno ela tem valor preditivo por uma terapia de bloqueio hormonal. Vamos pegar esse exemplo aqui de proliferação celular. Como as células estão em intensa proliferação celular, não é? Eu posso utilizar para essa doença uma terapia que se baseia em atingir células que estão ativamente proliferando. Existem drogas quimioterápicas para esse uso, ou eu posso utilizar, por exemplo, radioterapia. Né? Doenças, de uma maneira geral, doenças que têm altas taxas de proliferação celular são mais responsivas à radioterapia. Porque tendo, né, alta taxa de proliferação celular, frequentemente ela está fazendo síntese de DNA e o seu material genético está, portanto, vulnerável à ação de radiação ionizante. Então elas tendem a responder mais à radioterapia. Então, a alta proliferação celular é fator preditivo de melhor resposta para a radioterapia, isso não considerando outros elementos que eventualmente essa doença tenha, né? Só considerando a taxa de proliferação celular. Nós podemos avaliar esse valor prognóstico e o valor preditivo, para encerrar essa discussão, com base nesse exemplo da oncoproteína HER2. Então, uma fração dos pacientes com câncer de mama, né, eles eventualmente desenvolvem o câncer de mama numa situação de amplificação do gene que codifica essa proteína, a proteína HER2, que é um receptor de superfície, né, e por isso a gente está vendo aqui essa delimitação bonita, né, dada pela marcação de membrana, né, que a imunistoquímica ofereceu, né, da pesquisa da proteína HER2 por imunistoquímica.
é um receptor de superfície para fator de crescimento epidérmico. Então, as mulheres que têm amplificação do GNR2 vão ter mais receptores na sua superfície e, por conta disso, essas células elas são mais ávidas por proliferar graças à sinalização que esse receptor deflagra. Então, esse é um fator prognóstico desfavorável. Você tem, no caso de cânceres de mama que tem expressão do GNR2, nós sabemos que essa doença avança de modo mais agressivo. Então, é um fator prognóstico desfavorável você ter expressão de ER2 por exemplo, amplificação do gene nesse conjunto de pacientes de câncer de mama. Por outro lado, existe uma droga, que a gente vai falar de terapia molecular dirigida em alguns instantes, que foi desenhada especificamente para interagir com esse receptor, bloqueando a sinalização e induzindo morte celular das células que expressam de uma maneira muito exuberante, de uma maneira muito intensa essa molécula. Então, quando eu tenho um câncer de mama ER2 positivo, ainda que ele tenha um prognóstico desfavorável, ele é mais agressivo, intrinsecamente falando, essa é uma informação preditiva positiva para o uso de uma droga, nesse caso é o trastuzumab, um anticorpo monoclonal, entre outras moléculas. O trastuzumab foi o primeiro, uma das primeiras drogas criadas dessa classe de inibidor da proteína ER2. Então é um fator preditivo positivo para o uso de drogas inibidoras da proteína ER2. Em outras palavras, eu tenho expectativa que o uso dessa droga permita a essa doença responder, o tumor evoluir, e pode ser uma estratégia utilizada em primeira linha para cuidado do paciente com câncer de mama que expressa essa molécula. Então, espero que aqui esteja claro o que são fatores prognósticos e preditivos, que são, como eu comentei, conceitos muito importantes no tratamento oncológico. Então, sinteticamente, os fatores prognósticos informam sobre o comportamento biológico da doença, enquanto os fatores preditivos informam sobre a resposta frente a uma dada estratégia terapêutica que eu estou considerando. Eu falei da radioterapia em termos da proliferação celular, a gente falou do trastuzumab, do tamoxifen, em termos do bloqueio da sinalização no caso de câncer de mama monoresponsivos. A gente falou, por exemplo, dos trastuzumab, do caso da terapia com drogas que bloqueiam o receptor ER2 na superfície dessas células de carcinoma de mama. Então, embora o receptor de estrógeno no carcinoma de mama tenha informação prognóstica favorável, ela também tem um valor preditivo positivo para o uso do bloqueio hormonal com o tamoxifen. Por outro lado, embora a mulher com carcinoma de mama com expressão de ER2 tenha um prognóstico desfavorável, essa doença é intrinsecamente mais agressiva, por outro lado, ela pode se beneficiar, então é um fator preditivo positivo para o uso de um bloqueador, de uma molécula que vai bloquear a expressão, a atividade dessa molécula ER2 nas células do carcinoma de mama dessa paciente. Bom, então nós chegando a um ponto do nosso estudo aqui em que está sendo identificado a importância de se conhecer aspectos moleculares dos cânceres para se conseguir fazer diagnóstico adequado, para se identificar o prognóstico, para se identificar a agressividade biológica inerente da doença, e também para identificar, inclusive, estratégias que têm maiores chances de sucesso e podem ser utilizadas ou eventualmente não podem ser utilizadas para o paciente com câncer. Então, esse tópico dos aspectos moleculares dos cânceres vai ser estudado com maior profundidade em outra oportunidade, mas convém aqui a gente trazer alguns elementos básicos para esse nosso estudo. Por exemplo, a situação de que as doenças malignas, as neoplasias malignas, os cânceres, eles se distinguem no espectro entre doenças que têm poucas alterações moleculares,
né, alterações moleculares simples e que tendem a ser doenças específicas, e doenças, por outro lado, que têm múltiplas alterações moleculares e que não são específicas de doenças, elas acontecem quase na situação de paciente a paciente, né? Elas identificam a história natural do câncer se desenvolvendo naquele indivíduo, naquele organismo, né? No contexto desse polo, né, a gente vai encontrar predominantemente, né, doenças que têm poucas alterações simples, doenças específicas, um cenário que envolve doenças hematológicas. Um exemplo mais protótipo, né, dessa situação é a leucemia mieloide crônica, né, que apresenta como uma alteração recorrente muito característica a translocação 922, sobre a qual a gente já mencionou. Outras leucemias vão apresentar também translocações específicas associadas a diversos tipos de leucemias, e não convém a gente agora aprofundar. Mas é importante a gente dar esse destaque, né, que doenças hematológicas frequentemente estão nesse cenário em que há poucas alterações e doenças que a gente alterações moleculares que a gente identifica recorrentemente em todo paciente ou numa fração importante de pacientes que têm aquela mesma doença. Por outro lado, né, quando a gente está falando dos carcinomas, né, então as neoplasias epiteliais são justamente o polo oposto, né, o protótipo do polo oposto. Um carcinoma de mama de uma paciente pode até ter características compartilhadas com carcinoma de outra paciente. Principalmente são carcinomas de mama acontecendo num cenário de paciente mais jovem, porque nesse caso as doenças tendem a ter fatores constitucionais mais bem definidos, como por exemplo a situação de terem mutações nos genes BRCA1, BRCA2, né? E aí então cai nessa situação de alterações recorrentes, simples, mais doença específica, né, associadas ao desenvolvimento do câncer. Mas vejam, essa costuma ser a exceção no caso dos carcinomas. A vasta maioria dos carcinomas, você tem alterações que tendem a ser específicas para a história natural da doença para cada paciente, né? E isso costuma ser a regra para neoplasias epiteliais malignas, mas também para uma fração importante nas neoplasias mesenquimais, embora haja uma fração de doenças mesenquimais e sarcomas que têm alterações recorrentes, a gente pode mencionar algumas daqui a pouco, né? Um caso de distúrbios linfoproliferativos, né? Então pegando esses dois grupos, né, dos linfomas e linfoproliferativos de uma maneira geral, nós temos ali quase que uma mescla, né, um conjunto de doenças que apresentam alterações recorrentes, muito frequentes, mas também doenças que alterações novas que aconteceram especificamente naquele paciente tendem a aparecer com frequência. Bom, como é que a gente pode sistematizar esse conhecimento? Primeiro, a identificação das alterações recorrentes, por que elas são importantes? Porque elas permitem a gente discriminar entre doenças específicas, né? Então, por exemplo, nós vamos ver situações em que determinadas translocações se associam especificamente a determinados diagnósticos de linfoma, né? Essas translocações elas podem ter como efeito o seguinte: você tem uma translocação em que um fragmento de um gene é levado para a região codificadora de um outro gene, se justapondo à região promotora daquele segundo gene, né? Então, o gene B, na região codificadora do gene B, se justapõe à região promotora do gene A, levando a um aumento da expressão dessa proteína, e esse desarranjo na expressão dessa proteína, no sentido de desarranjo como produção aumentada e em momentos inadequados, leva ao fenômeno neoplásico, leva ao desenvolvimento do câncer, por exemplo, uma leucemia ou linfoma. É o que acontece, por exemplo, no linfoma de Burkitt, que eu tenho a proteína MYC sendo hiperexpressa junto com uma região promotora, regulada por região promotora de imunoglobulina, cadeia pesada de imunoglobulina. Uma situação análoga acontece com a ciclina D1, sendo hiperexpressa também por cadeia pesada de imunoglobulina no linfoma de células do manto, ou da proteína antiapoptótica BCL2 no linfoma folicular, ou desse fator de transcrição BAC5 no linfoma linfoplasmacítico, né? Eu posso ter uma outra alternativa, que não é de hiperexpressão
de um produto gênico, né? Tipicamente é um proto-oncogene que se converte a um oncogene, mas sim a formação de um produto de fusão, né? Na medida em que eu tenho um pedaço de um gene A que é rearranjado com um gene B, e aí eu tenho produtos de fusão AB, né? Que leva a um distúrbio da sinalização intracelular. Aqui alguns exemplos, né? Vejam que acontecem com alguma frequência importante em processos hematológicos, né? A gente falou da leucemia mieloide crônica com a BCR e a BL. A leucemia promielocítica leva a uma translocação que leva a um produto de translocação responsivo da sinalização do ácido retinóico. O sarcoma de Ewing leva à formação de um fator de transcrição hiperativo. O mesmo acontece também de um fator de transcrição hiperativo mais regulado por hormônios androgênicos, no caso do adenocarcinoma de próstata, enfim. Né? Nesse outro mecanismo, essas translocações que tendem a ser específicas das doenças que estão aqui mencionadas, ao invés de gerar produto hiperexpresso, um produto original da célula hiperexpresso, leva à produção de um produto quimérico, né, que compromete a funcionalidade da célula, levando ela à transformação e ao fenótipo maligno. Nós podemos fazer esse diagnóstico, né, da translocação, dos rearranjos, utilizando técnicas moleculares ou de citogenética molecular, como estão sendo mostrado aqui. Esse é o caso da hibridação in situ fluorescente, que se utiliza de avaliação a situação de diferentes alvos no núcleo de células interfásicas, como está sendo demonstrado aqui. O que eu posso fazer com essa técnica? Bom, basicamente a técnica, né, como talvez vocês já saibam, mas eu utilizo um fragmento, né, de DNA ou RNA, é uma sequência que a gente denomina de sonda e que é marcada com fluorescente, com um agente que vai emitir luz, né, quando essa sonda se mantém ligada de maneira estável ao seu alvo. E essa ligação se dá por complementaridade, então eu gero esse DNA ou RNA artificial complementar, por exemplo, a um gene que eu tenho interesse de verificar se está rearranjado, se está amplificado, enfim, qual é a situação citogenética dele. Por se ligar ao gene, né, no fenômeno de hibridação, por essa complementaridade, a hora que eu avalio o núcleo, eu identifico sinais fluorescentes, né, no núcleo dessa célula, indicando a presença do gene e em que condição esse gene está. Por exemplo, eu posso utilizar a técnica para detectar um gene na sua dosagem gênica normal, no caso de genes de dosagem única, né, gene de simples cópia. Então, o sinal laranja corresponde a cada um dos alelos do gene e eu posso utilizar eventualmente uma sonda centromérica para identificar o número, né, de cromossomos correspondentes a esse gene. Em outras palavras, quantas cópias do cromossomo em que esse gene tipicamente está localizado eu tenho nessa célula. Essa é a situação normal para ser contrastada, por exemplo, com a situação do gene amplificado. Múltiplas cópias do gene, mas o cromossomo mantém uma cópia só. Então eu tenho cópias que eventualmente estão intracromossômicas ou extracromossômicas, mas ao invés de ter 2 alelos, eu tenho dezenas, centenas às vezes de cópias desse gene que tende a gerar aumento da quantidade de RNA mensageiro e, consequentemente, aumento da quantidade da proteína desse produto. Eu posso usar a técnica para uma investigação oposta. Né? Então, de novo, a situação normal, mas aqui eu observo que, embora o número de cromossomos em que o gene está localizado está preservado, eu perdi uma cópia, né, do gene, eu tenho só um alelo funcionando. Né? Eu posso, por outro lado, fazer, ao invés de avaliação de alterações numéricas, ganho ou perdas, né, de cópias gênicas, verificar alterações que a gente chama de contextuais, ou seja, como é que aquele gene está sendo expresso, ou como é que ele está em termos da sua localização citogenética habitual. Condição normal, né, no cromossomo em que o gene está e os seus alelos, nessa situação está sendo avaliada por sondas que se ligam numa porção a montante e a jusante de um ponto de quebra. Em outras palavras, digamos que aqui eu tenho um gene de interesse que eu sei que sofre translocação
né, com um outro gene. E eu coloco uma sonda que se liga ao gene A, e eu sei, nesse caso, na verdade, ao invés de montante ajusante, que eu vou mencionar nesse outro exemplo, né, eu utilizo uma sonda com outro fluoróforo que se liga ao parceiro habitualmente que está translocado junto com esse gene por uma determinada doença que eu tenho como diagnóstico diferencial. Então, nessas duas situações, a situação habitual do gene é esse cromossomo com a sua cópia alélica, esse cromossomo também com a sua cópia alélica e o outro gene no seu outro cromossomo, né, sem haver translocação nenhuma. Eu poderia mencionar isso aqui como sendo o exemplo da translocação 22, né, cromossomo 9, né, e o cromossomo 22 com as cópias respectivas dos genes BCR e ABL. Mas, entretanto, no caso de translocação, um cromossomo 9, o gene, né, do cromossomo 9 e o gene do cromossomo 22 sofre rearranjo de tal forma que ele se justapõe em um dos seus cromossomos, formando sinal de fusão, que eu identifico aqui pela cor amarela, né, não as cores individuais laranja e verde. Poderia eventualmente ser sinais muito próximos, né, laranja e verde, mas é muito habitual da gente enxergar o sinal amarelinho como está sendo mostrado aqui. Né? Essa abordagem de junção, né, de sinais, um sinal de fusão, ela é utilizada fundamentalmente quando nós conhecemos os parceiros rearranjados. Mas, às vezes, a gente não sabe qual é o parceiro rearranjado, mas sabemos que um gene frequentemente é comprometido, né, com diferentes parceiros. Nesse caso, aí sim, eu utilizo a estratégia em que um fluoróforo é utilizado com uma sonda, né, numa porção ajusante, né, de um ponto de quebra que eu conheço, e uma sonda, aqui sugerindo uma possibilidade de um pedaço de sonda que se liga a montante, mais acima do ponto de quebra. Né? Então a situação normal é qual? As duas sondas justapostas, né? Então os sinais colocados lado a lado, porque o cromossomo é um só, né? Aqui é uma porção, um pedaço mais distal do ponto de quebra e o pedaço mais proximal do ponto de quebra. Né? A situação normal corresponde à justaposição desses sinais. Se, entretanto, houve a quebra, um cromossomo está normal e como um pedaço do gene vai para um outro cromossomo, né, e um outro fica no cromossomo original, eu vejo a separação dos sinais nessa estratégia. Bom, aqui existe um exemplo de uma translocação no linfoma de células do manto. Né? Aqui a gente está vendo essencialmente os núcleos das células, nesse caso em consulta de um linfoma em que se queria verificar se o diagnóstico era exatamente esse. E a nossa expectativa é de encontrar nas células normais dois sinais correspondentes aos cromossomos 11 e 14, com os genes da imunoglobulina, cadeia pesada, e o sinal correspondente à ciclina D1, né, que está no cromossomo 14. No caso da imunoglobulina está no cromossomo 14 e a ciclina D1 no cromossomo 11, é o inverso. Mas no caso de ocorrer a translocação, a gente vai observar sobreposição do gene da ciclina D1 numa região em que há o promotor do gene da cadeia pesada de imunoglobulina. Então vocês vão perceber que em alguns locais aqui, vocês vão poder perceber um sinal mais brilhante, né, que é esse sinal amarelado, né, que está aqui colocado. Esse sinal é o sinal de justaposição que permite eu conferir a presença da translocação. Notem que nas células em que os sinais laranja e verde são discriminados, esses sinais, na verdade, correspondem aos cromossomos com os seus genes respectivos separados. Né? Como esses são núcleos de células interfásicas e são cortes, eventualmente eu não consigo identificar todos os sinais em células normais, que podem estar presentes aqui como linfócitos reativos. Né? Mas o sinal distintivo que me é importante discriminar é esse de justaposição. Né? É uma das melhores imagens, mas essa imagem permite identificar o princípio do método. Essa mesma situação se aplicaria a esses outros exemplos que estão mencionados aqui. A leucemia mieloide crônica e o linfoma de Burkitt também poderiam ser investigados por essa abordagem. Bom, para a gente finalizar,
A gente vai dar um destaque rápido a respeito da importância de se conhecer esses aspectos moleculares para fins diagnósticos, prognósticos e para investigação de fatores preditivos, particularmente nessa última questão, né, da investigação de fatores preditivos. E para isso, essa investigação molecular, ela ensejou o surgimento de uma área que hoje é chamada de medicina personalizada, né, mas também recebe o nome de terapia molecular dirigida, ou também foi chamada por alguns, embora isso pareça estar em desuso, terapias-alvo, que essencialmente é uma abordagem de utilização de informação biológica, no caso dos cânceres, informação molecular, para se identificar potenciais alvos para o desenvolvimento de drogas que possam ser utilizadas para o tratamento dessas doenças que têm rearranjos específicos, que têm mutações específicas identificadas. Essa é um trecho de uma matéria publicada numa revista já há algum tempo, né, no início, né, na grande euforia sobre o surgimento da terapia molecular dirigida, que demonstra para a gente o quanto de entusiasmo havia em relação ao uso dessas drogas que foram desenhadas com base em aspectos moleculares específicos. Ainda temos muito entusiasmo, a boa parte das novas drogas para os cânceres são baseadas nessa estratégia de terapia molecular dirigida, mas nós já reconhecemos também limitações dessas estratégias, né? Bom, aqui há alguns exemplos para um estudo de vocês eventualmente trazer mais à tona em determinado momento, de nomenclatura que a gente aplica ao uso dessas drogas. E nós vamos fazer menção a algumas dessas terapias na nossa avaliação de alvos moleculares, de bases moleculares dos cânceres. No YouTube, né, e há alguns vídeos muito interessantes de indicação de funcionamento, né, de algumas dessas drogas utilizadas para terapia contra cânceres e que foram desenhadas para cânceres específicos com base nos seus aspectos moleculares. Elas estão citadas aqui, vocês poderão ver, mas nós vamos abordar isso numa outra oportunidade. Dando destaque para algumas categorias dessas drogas apenas, nós temos drogas que são pequenas moléculas inibidoras, que habitualmente se ligam, por exemplo, a cassetes catalíticos de enzimas ou proteínas que têm atividade enzimática, impedindo essa atividade enzimática. Nós temos anticorpos monoclonais que bloqueiam a atividade de receptores, né? É o caso, por exemplo, do trastuzumab, que a gente mencionou, que bloqueia o receptor do estrógeno, né? Esses anticorpos monoclonais, eles podem ser, para ganhar eficiência, humanizados, né? Eles ganham uma estrutura mais parecida com as moléculas humanas, potencializando a sua atividade, diminuindo aí potenciais efeitos adversos relacionados a atividades inesperadas ou não desejadas com a resposta imunitária. Eventualmente, ao invés de serem humanizados, podem ser anticorpos monoclonais humanos, propriamente ditos, né? Moléculas humanas por completo. E ainda há uma categoria de moléculas desenhadas como moléculas de RNA que interferem com a função de moléculas de RNA endógenos, no que a gente chama de tecnologia de RNA de interferência. Dentre essas tecnologias existem oligonucleotídeos antissense e vem se incrementando ali o uso de microRNAs, né, também como moléculas dessa natureza. E sobre os microRNAs vocês vão conseguir encontrar informações nos dados de biologia dos cânceres, nas bases moleculares que nós vamos investigar no outro vídeo. Para a gente citar um exemplo só de uso de terapia molecular dirigida, nós temos aqui uma doença que é chamada tumor gastrointestinal estromal. Nessa doença, nós temos um aspecto bastante recorrente, que é o fato de que uma molécula, né, que corresponde a um receptor de superfície, uma molécula chamada KIT, ela sofre mutação, o gene correspondente sofre mutação durante o desenvolvimento desse câncer. Esse é um sarcoma, né, é uma doença mesenquimal que surge na parede do trato gastrointestinal, né, daí o nome tumor gastrointestinal estromal.
E não se tinha muitas estratégias para tratamento para essas doenças se elas não eram tumores ressecáveis, se não pudessem, por exemplo, fazer a excisão cirúrgica desse câncer. Mas com a descrição de que a maior parte desses cânceres, uma fração significativa, apresenta mutação nesse gene KIT, se conseguiu utilizar uma estratégia de bloqueio dessa molécula como a estratégia terapêutica para controle da doença, e estratégia que funcionou muito bem. Bom, como funciona essa molécula? Então, o receptor KIT inativo, ele se apresenta na membrana das células que o expressam na forma monomérica, então moléculas isoladas que podem sofrer dimerização quando encontram o seu ligando. Essa molécula KIT é chamada também receptor para fator de células-tronco, e o seu ligando é o próprio fator de células-tronco, também chamado receptor, fator de mastócitos, fator de crescimento de mastócitos. Então, ao encontrar o ligando, a molécula se dimeriza e aí sim nós temos uma sinalização intracelular que favorece diferenciação, proliferação e sobrevivência da célula, sem entrar em muitos detalhes. Mas, quando há mutação no gene, o problema é que essa dimerização pode acontecer independentemente de haver ligando. E as alterações de sinalização celular se tornam muito importantes em termos de manter vivas células que eventualmente não deveriam sobreviver porque tem outras alterações moleculares associadas. E isso leva, de uma maneira bem sucinta, a transformação celular, favorece a transformação e o surgimento dessa neoplasia mesenquimal formada por células fusiformes que estão sendo aqui apresentadas. Muito bem, convém aqui mencionar então que essa mutação ela ocorre num sítio que depende da ligação de ATP. E uma droga que já era desenvolvida para tratamento da leucemia mieloide crônica, o mesilato de imetinib, mostrou-se muito útil também porque esse receptor tem características muito parecidas em termos da sinalização celular. Ele se porta também como uma molécula com atividade tirosina quinase, assim como a proteína BCR-ABL da leucemia mieloide crônica. E a molécula que foi utilizada na leucemia mieloide crônica consegue também interagir com esse sítio catalítico, impedindo com que a ativação espontânea da molécula KIT mutada aconteça. E esses tumores tendem a evoluir. Bom, finalizando, nós temos num momento do estudo dos cânceres e do tratamento baseado na biologia dos cânceres, em que também são utilizadas estratégias que fazem o que nós chamamos de perfilamento genético. O que é o perfilamento genético? Essencialmente é você discriminar doenças de acordo com as suas características de genótipo ou de expressão gênica, como é no caso da expressão gênica, do que nós conseguimos utilizando essa técnica, que é chamada de cDNA microarrays. Basicamente, não é uma técnica muito utilizada corriqueiramente na rotina, outras técnicas vieram a substituir esse método atualmente, principalmente o sequenciamento de nova geração, mas entendendo o princípio dessa, a gente entende para que serve o perfilamento molecular. Nessa técnica, nós extraímos material genético, na verdade o RNA, do tecido neoplásico e de tecido normal correspondente. Esse RNA ele é ligado a fluoróforos, por exemplo, fluoróforo vermelho, no caso do material derivado do câncer, e o fluoróforo verde, no caso do tecido normal de referência. Esse material ele é em concentrações equivalentes misturado e colocado para fazer ligação a uma lâmina em que estão adsorvidos, estão fixados sequências correspondentes ao RNA de todos os genes de interesse. E eventualmente você pode representar todo o genoma, todos os genes descritos, anotados no genoma humano. E dependendo da quantidade de RNA da neoplasia ou tecido normal, vai haver uma ligação competitiva e eu vou ver prevalência de um sinal mais dirigido
a predominância de RNA neoplásico ou de RNA de tecido normal, oferecendo ali uma gradação de sinais que vai do verde até o vermelho. Quando observar esse sinal verde predominante, quando a fluorescência verde identificada pelo computador, eu estou percebendo que há mais RNA de tecido normal do que do tecido neoplásico. Portanto, o que houve é supressão daquele alvo, daquele gene, no desenvolvimento neoplásico. Por outro lado, no extremo, quando eu vejo o predomínio do sinal vermelho, para esse exemplo, há um aumento da quantidade relativa de RNA mensageiro no tecido neoplásico em relação ao tecido normal. Então, há hiperexpressão daquele gene no tecido do câncer. E a situação em que as expressões estão equivalentes, elas são apresentadas com sinal intermediário. Então, essa aqui é uma imagem que o scanner que lê essa lâmina oferece, e que vai ser quantificado em termos da intensidade do sinal, da cor do sinal, oferecendo um dado quantitativo de avaliação de expressão gênica. Essa técnica foi utilizada nesse trabalho produzido por pesquisadores brasileiros já há um bom tempo, mas esse trabalho ele é interessante justamente para identificar o potencial dessa tecnologia. Então, basicamente, o que foi feito? Os autores obtiveram tecido fresco de amostras de esôfago normal, de casos em que se verificou o indivíduo foi submetido a uma biópsia, mas não havia um processo patológico importante, havia, na verdade, tecido diagnosticado como morfologicamente normal, mucosa morfologicamente normal, mucosa de esôfago com inflamação, diagnosticada pelo patologista, o estômago com aspecto morfológico normal, o esôfago com aspecto de metaplasia glandular, a metaplasia intestinal, que é a metaplasia o esôfago de Barrett, ou a metaplasia intestinal do estômago, então esôfago com metaplasia glandular, que é o esôfago de Barrett, ou a metaplasia intestinal do estômago. Então, dois processos adaptativos, precursores do aparecimento da neoplasia maligna, e a neoplasia maligna propriamente dita, quer seja de esôfago ou estômago. Então, foram extraído o RNA dessas amostras, misturado com tecido normal de referência e avaliado em termos da expressão gênica. E o interessante aqui é que esses resultados da expressão gênica foram colocados para uma análise computacional chamada não supervisionada, em que se solicita que o computador, o algoritmo computacional, agrupe os seus perfis de expressão gênica de acordo com o que ele acha que é semelhante, sem conhecer os diagnósticos histopatológicos que estão aqui discriminados. E vejam, o que acontece? Que mesmo desconhecendo os diagnósticos, esse algoritmo computacional conseguiu agrupar os casos de adenocarcinoma só pela expressão gênica que essas amostras apresentaram, agrupou os casos que apresentavam aspectos de normalidade, agrupou os casos que apresentavam aspectos de metaplasia, lesão precursora de câncer, e também casos de esôfagos com características de normalidade ou eventualmente só um processo inflamatório. Então, já é surpreendente o fato de que a expressão gênica tenha sido suficiente para identificar, sem substrato morfológico, doenças semelhantes. Mas ainda o mais interessante, que é o que mostra esse potencial, é que alguns casos que foram diagnosticados, como por exemplo, nesse conjunto, nesse grupo, em que estão sendo agrupados os adenocarcinomas, todas essas amostras em vermelho, estão sendo incluídos também casos que foram diagnosticados em termos histopatológicos como esôfago de Barrett, como metaplasia glandular ou eventualmente metaplasia intestinal do estômago, esôfago de Barrett ou metaplasia intestinal do estômago. Além disso, também situações que foram diagnosticadas como estômago normal. Ou seja, essa situação nos leva a perceber que eventualmente o que era diagnosticado como aspecto morfológico não maligno ainda, inclusive com aspectos de mortalidade, de normalidade, em verdade já tinha padrão de expressão gênica compatível
com tecido neoplásico maligno, com células malignas presentes ali. Né? Então, antecipando para esses casos, pelo perfil de expressão gênica, uma situação de malignidade, favorecendo em muito um diagnóstico precoce de câncer e o potencial de cura desse paciente. Esse mesmo tipo de abordagem pode ser utilizada, por exemplo, para um conjunto de cânceres, você identificar pela expressão gênica aqueles que já têm assinaturas, embora não sejam todos cânceres tumores primários, aqueles que já têm assinaturas gênicas de expressão gênica de tumores metastáticos, daqueles que se caracterizam como doenças realmente localizadas. Então, aqueles que já, embora não tenham metastatizado, apresentem assinaturas compatíveis com doenças que já efetuaram metástases, deveriam ser submetidas, então, a um tratamento um pouco mais agressivo, um pouco mais dirigido, para se evitar que se alcance esse polo de elevada malignidade da doença, que é a disseminação metastática. Bom, então nós terminamos esse nosso encontro reconhecendo ali algumas características fundamentais a respeito do diagnóstico de neoplasias malignas e fechamos com a perspectiva de um novo horizonte, né, na cancerologia, que na verdade não é um horizonte distante, já é um horizonte ao qual nós chegamos, em que nós utilizamos dados da biologia dos cânceres para responder uma série de questões que estão aqui colocadas, que permitem a gente inferir o diagnóstico da doença, que permite a gente identificar o prognóstico, se ela pode ser tratada com uma abordagem A ou com uma abordagem B, se essas abordagens estão tendo sucesso ou não. Enfim, nós temos condições ali de gerar maior efetividade e melhor gestão do cuidado dos pacientes com câncer. Era isso que a gente tinha para conversar nesse momento. Espero que tenham considerado úteis as informações aqui colocadas e nos vemos num próximo momento ainda dentro desse curso de neoplasias. Muito obrigado.